Então, nós vamos começar com os estudos e nós temos aqui uma pergunta. Tenho vícios de droga, de álcool e cigarro, e a vida sexual sem controle. Não estou conseguindo sair. Parece que tomou conta de mim. Será que ainda resta esperança em Deus para mim? Então, para essa pergunta, nós vamos nos recordar da questão 645 de O Livro dos Espíritos, onde fala: quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, e o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Aí os espíritos respondem: arrastamento sim, irresistível não, porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Então, o que nós podemos ver através desse ensinamento dos espíritos é que, mesmo diante das maiores mazelas humanas, nós encontramos ali virtudes. Nós podemos desenvolver virtudes. Por quê? Por causa de Deus, que Deus, Ele nos dá sempre a oportunidade de exercer aquele livre-arbítrio, a liberdade de optar. Então, nenhum mal, ele é irresistível. Ele sempre ainda há a possibilidade de que possamos sair dessa dificuldade. Deus plantou dentro de cada um de nós que somos seus filhos os germes das virtudes, e são elas que nos fortalecem, e depende de nós cultivá-las para que elas possam crescer e se desenvolver dentro de nós, formando o reino dos céus, como Jesus assim o ensinou. Boa noite, pessoal. É o barulho da chuva que eu não escutei, não. Boa noite. Isso, dá grau no microfone aí que tá bravo. Tá fraco. Aí, melhorou? Alô? Agora até eu tô me escutando. Boa noite, pessoal. Aí, ó. Tem força, tem que vencer o barulho da chuva. A pergunta que a nossa irmã leu é bem pertinente. E a gente completa ao irmão ou à irmã que escreveu que nós somos livres, né? Nós temos a liberdade das escolhas, a liberdade do nosso comportamento. Se nós entendemos que temos determinados vícios a vencer, determinadas mazelas a ser vitoriosos em cima dela, basta querer. É o meu desejo. Quem é que me leva ao vício a não ser eu mesmo? Né? Quem é que me leva às drogas, ao álcool, ao sexo desregrado? A não ser eu mesmo. Concordo que nós temos a influência dos irmãos inferiores, que aproveitam das nossas fraquezas a nos intuir a praticar aquilo que não é bom. Mas vejam, a nos intuir, não nos obrigar. Eles ficam lá na cabecinha da gente martelando. Vai, faz isso, faz de novo, repete. Mas eu sou livre para falar, não quero mais, já deu, vou mudar minha vida. Né? E através de muita oração, de trabalhos, da caridade, trabalho no amor, e vencendo a mim mesmo, e fazendo isso, vence. Dá para vencer. Não é fácil? Não é.
mas dá para vencer. Lembre-se que nós somos detentores do livre-arbítrio, que é o poder que Deus me deu de decidir sobre mim mesmo. Então, vencer os vícios é querer. Realmente querer. Ah, mas eu sou fraco. Então, torna-se forte. Torna-se forte. Não pense que vai conseguir do dia para a noite, mas vai um dia após o outro. Cada esforço, cada dia que você conseguir, é uma vitória a mais para você. Né? Temos uma pergunta aqui interessante também. A pessoa fala assim, pensando na evolução constante, haverá um dia do Espírito tão perfeito quanto o Criador? Quem me dera! Nós nunca seremos perfeitos como o Criador. Nós aproximaremos dele. E isso é um ato infinito. Não é? Porque se eu me tornar igual, eu me torno Criador. E a criatura nunca será o Criador. É impossível. É a mesma coisa de eu criar um boneco perfeito, um robozinho, vamos dizer assim, né? Um androide, e ele evoluir ao ponto de um dia se tornar um ser humano. Não vai. Não vai. Né? Então nós nunca seremos o Criador. Nós atingiremos sim, um dia, na nossa imortalidade, um grau de evolução e perfeição tão grande que nós poderemos estar próximos do Criador. Próximos. E lembrando, próximos do Criador quer dizer trabalho. Né? Preguiçoso não vai não. A espiritualidade, quanto mais evoluída, mais trabalha para os outros que estão no processo de crescimento. Então nós temos que continuar esse trabalho constante. Somos co-criadores, nós fazemos parte de uma equipe divina, cada um com a sua tarefa. Hoje, nós já podemos ser um deusinho na vida de uma pessoa. Vocês já pararam para pensar? Que às vezes uma palavra, um sorriso, um abraço, né, um gesto de caridade, um gesto de amor, você está sendo Deus naquela pessoa. Você está fazendo por ela uma coisa que vai engrandecer aquela pessoa. A doutrina fala que Deus atua na criação através das criaturas. Deus não trabalha diretamente em mim. Porque se ele fizer isso, ele está sendo injusto com vocês. Mas ele trabalha em mim através de vocês. Cada um de nós tem a participação na evolução e na elevação do próximo. Jesus afirmava, vós sois deuses, sois capazes de tudo e até mais. Então, está em nós esse poder divino de co-criar, de fazer, de colaborar para que o meu irmão cresça, como eu também estou crescendo. Independente do meu conhecimento, independente da minha posição social ou financeira, todos nós participamos da obra divina. Ninguém é incapaz de fazer o bem a outra pessoa. E cada vez que nós estamos praticando o bem ao próximo, nós estamos atuando na obra de Deus. Estamos exercendo a nossa divindade. Então, se nós queremos aproximar de Deus, estar próximos de Deus, comecemos hoje. Comecemos hoje. Deus não está distante de nós. Deus está aqui. Deus faz parte de nós, faz parte do universo. Ele é o todo. Então vamos sentir a presença de Deus, porque sou eu que estou afastado dele, mas ele está ao meu lado. Ele está ao meu lado, sorrindo, de braços abertos, desejoso para que eu perceba e faça de mim o ser iluminado e divino que eu sou. Mas quem faz esse trabalho sou eu.
Vamos começar hoje. Uma outra pergunta que chegou aqui para a gente. Nasci de uma família desestruturada. Minha mãe é dependente de drogas e álcool. Sempre fui deixada de lado. Eu tive que aprender a cuidar de mim. Minha mãe, que me fez conhecer a cocaína aos 12 anos e a bebida. Não sei o que é ter mãe, porque parecia ser mãe dela. Às vezes fico pensando por que tenho uma mãe assim. Então, o que acontece? Nós vamos encontrar essa resposta na questão 644 de O Livro dos Espíritos, onde fala: para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes? Vem a resposta dos espíritos: sim, mas ainda aí há uma prova que o espírito escolheu, quando em liberdade, levado pelo desejo de expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. Então aí nós vamos observar o quanto que a bondade de Deus, ela é grande, e que tudo o que acontece conosco está nas mãos de um Pai que dirige tudo, que tudo governa, que tudo sabe, e que todas as coisas que acontecem estão no controle dele. E onde nós fomos plantados é aonde devemos florir. Se nós fomos colocados em determinada família, é porque aquele lugar, aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, aquele tio, aquele chefe lá no trabalho, eles são as pessoas ideais e necessárias para o nosso crescimento, para nosso processo evolutivo se desenvolva com toda a felicidade e com toda a esplendor, com toda a completude, né, que ele foi preparado. O plano encarnatório, reencarnatório de cada um dos filhos de Deus, ele é preparado. Nós não viemos aqui do nada. Deus e todas as coisas são organizadas. Por isso, Deus é a causa primeira de todas as coisas. Ele é a inteligência suprema. É isso que nos diz os Espíritos. Então, a inteligência suprema, que tudo rege, que tudo governa, ele não faria nada aleatoriamente, sem um projeto, uma causa que seja a finalidade, a fatalidade do bem supremo, a qual nós estamos destinados. Muito bem. Alô? Agora, beleza. Pergunta: é preciso expiar para se redimir ou é possível quitar débitos amando a família e aqueles que são desafios? Muito bem. A expiação, ela faz parte do nosso mundo ainda, né? Nós ainda estamos num mundo de provas e expiações. Expiar é a gente passar por situações que eu causei no passado e ainda não tenho a consciência da maldade, do erro que eu cometi. Então eu expio, é compulsório, né? É uma situação que eu passo por ela para sentir na carne
aquilo que eu causei, aquilo que eu deixei de fazer de bom. Então é necessário ainda, na nossa condição evolutiva, a expiação, né? As provas é aquelas que nós já temos consciência dos nossos erros, já nos corrigimos ou achamos que estamos bons naquilo, aí nós somos provados. É igualzinho quando a pessoa vai para a escola, ela estuda a matéria, depois o professor dá uma prova com a matéria que ele já aprendeu, para que ele coloque ali o seu conhecimento, né? Para ver se ele realmente está consciente daquilo que estudou. Então a prova é isso. Nós já temos consciência dos nossos erros, já procuramos corrigir, já tentamos vencê-lo. Aí é colocado na nossa vida situações para que a gente passe por esse teste. Eu posso falhar? Posso falhar. Mas a prova é isso, né? É eu passar por alguma coisa que eu tenho necessidade de mostrar que eu realmente venci aquilo. Vamos pegar a pergunta anterior da nossa colega aqui. A pessoa é viciada na droga e no álcool durante uma existência passada. Conseguiu vencer esses vícios. Numa outra encarnação, ele é colocado no meio de viciosos, para ver se realmente ele dá conta. Isso é prova, né? Passar por um momento ali de toda situação favorável a que ele escorregue, mas ele se mantém firme. Se manteve firme, está aprovado. A expiação já é mais compulsória. A gente passa. Eu posso transformar a expiação numa prova. Quando eu passo por uma situação, porque nós nunca sabemos realmente a situação que eu estou vivendo, se é prova ou expiação, a gente nunca sabe direito, né? É fácil quando assim, por exemplo, eu não tenho vício. Se eu fico no meio de pessoas que têm vício, eu sei que pode ser uma prova, né? Porque onde eu vou, tem pessoas ali com determinado tipo de vício e eu não me compactuo com aquilo, não me envolvo naquilo, mas convivo com eles de boa. Então eu sei que aquilo é uma prova. Agora, tem determinadas coisas que a gente passa. Se eu olhar para a situação que eu estou vivendo, procurar nela o motivo de eu estar ali, confiando que eu tenho um pai protetor, um pai de amor, um pai que me quer bem, né? O meu Criador, ele me quer bem. Ele jamais vai permitir que eu passe por determinado caminho, ou por determinados tropeços, ou por determinadas doenças, ou determinadas perdas, sem que eu tenha compromisso com aquilo. Ele nunca vai fazer isso comigo. Se eu estou vivenciando alguma coisa, pode botar na consciência. Eu tenho compromisso com isso. E fui eu o causador. Não é de graça. Aí eu entendendo dessa forma tudo que a vida me traz, o que eu vou fazer? Vou olhar para o problema, pela dificuldade, pelo sofrimento, e vou falar assim, não, eu vou procurar tirar disso aqui a lição para que eu me torne um ser humano melhor. E se vocês pararem para notar, tudo que cai na nossa vida, que nos causa dor, está me pedindo paciência, está me pedindo perdão, está me pedindo piedade, está me pedindo tolerância, está me pedindo fé, está me pedindo caridade, está me pedindo mais amor, mais doação. Repara, tudo está me pedindo alguma coisa. Se eu olhar e perceber que é isso que eu preciso tirar daquele problema, eu vou me enriquecer de virtudes. Vou passar pelo problema sem o sofrimento, apenas sentindo a dor, e vou crescer. Passei no teste. Que bom. E vamos para mais, porque sempre tem uma coisa. Não pense vocês que vencendo uma determinada coisa, que a vida vai se tornar tranquila. Não vai. Enquanto nós estivermos em pé num planeta de provas e expiações, num mundo físico, nós vamos ter resgates a fazer, porque nosso débito é muito grande. É muito grande.
Vence um, vem outro. Vence um, vem outro. Vence um, vem outro. É assim. Por quê? Quanto mais eu conseguir vencer numa única existência carnal, melhor para mim. Mais luz eu adquiro para quando eu voltar para o mundo espiritual eu estar iluminado. É assim que funciona. E vamos perceber, por mais difícil que é a situação, e é difícil viver, a gente sabe, né? É fome, é miséria, é doenças, é perda de pessoas queridas, é trabalho, é compromisso, é correria. A vida tem hora que nos dá uma desgastada boa, mas é prazeroso estar aqui. Porque Deus é tão bom, mas tão bom, que mesmo com todas as dificuldades de viver, a gente gosta de viver. Né? Tem uns irmãos que desistem da vida, né? Mas graças a Deus eles ainda vão ter outra oportunidade de voltar, e tantas vezes quanto for necessário, tá bom? Nós temos aqui uma outra pergunta. Às vezes tenho dificuldade de discernir o bem do mal para mim. Me deparo com situações que fico perdida e sem saber como proceder e com medo de fazer o mal. Como posso ter mais segurança? Então, nós vamos nos recordar do ensinamento de Jesus, que através desse ensinamento nós teremos toda a segurança. Fazer ao outro aquilo que a gente quer que seja feito a nós mesmos, utilizando a medida que é para nós. O que nós gostaríamos que fosse feito a nós, que nós façamos ao outro. E ele pergunta aqui, então, o discernir o bem e o mal para ele mesmo. Né? Como que ele vai saber o que ele está fazendo, se é bom para ele ou se não é bom para ele? Então, aí nós vamos ver na pergunta 633 de O Livro dos Espíritos, onde os Espíritos esclarecem. Eles falam assim, que quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis essa medida, sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esses limites, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre à voz que lhe diz, basta, evitaria maior parte dos males cuja culpa lança a natureza. Então, se nós observássemos e prestássemos mais atenção à voz, né, aquela vozinha do nosso anjo guardião, né, do nosso guia, a voz de Deus que nos fala ao nosso coração, então muitos males nos seriam reduzidos. Porque, como dito aqui, há uma lei natural onde Deus nos coloca o limite daquilo que é necessário. Muito bem. Olha que pergunta mais interessante. Por que Jesus foi crucificado e está escrito para que todo aquele que nele crê receba vida eterna? O que o Espiritismo explica do tema? Vamos começar. Por que Jesus foi crucificado? A crucificação na época do Império Romano era a punição para crimes políticos e crimes bárbaros, né? Jesus, na verdade, alguns historiadores falam que Jesus ele foi considerado um perigo para o Império Romano devido ao número de seguidores e às coisas que ele pregava.
E até mesmo entre os seus seguidores achava que ele seria o libertador dos judeus ao Império Romano, né? Que ele ia libertar os judeus do domínio dos romanos, né? Esse foi o motivo. O próprio Pilatos não viu esse crime nele, tanto que ele entregou aos judeus a decisão e lavou as mãos. Poderia ter sido diferente, né? Então, o crime imposto a Jesus, a crucificação, foi por causa do receio de se tornar um guerrilheiro, vamos dizer assim, e lutar contra o Império Romano. Tanto que Judas, na sua santa ignorância, né, na tentativa de impulsionar o Cristo a tomar uma atitude drástica, o entregou. Ele achou que entregando Jesus, com o poder que tinha, ia evocar os anjos, evocar o seu exército divino e acabar com tudo. Mas Jesus humildemente se entregou ao mártir. Essa foi a postura do Cristo. Tanto que no arrependimento levou Judas ao suicídio, conforme o Evangelho nos traz. Por arrependimento. Porque ele não fez aquilo por maldade. Ele não fez aquilo porque queria ver o Cristo crucificado, porque queria que Jesus morresse. Ele achou realmente que Jesus falou: opa, já que vocês estão me prendendo, deixa eu agir, né? Sair fora daqui. E os judeus, os líderes judeus lá, com o medo de Jesus tomar-lhe o poder, né? O que não é diferente de hoje, né? O poder sempre está dominando e alguns estão querendo mais poder, mais poder, mais poder. E as coisas funcionam até hoje. Não mudou muita coisa de lá para cá, não. A verdade é essa. Mas Jesus foi crucificado. A igreja fala muito que Jesus é o Cordeiro de Deus que veio tirar os pecados do mundo. Não. Com todo respeito à nossa querida Igreja Católica, não. Porque naquela época os judeus sacrificavam cordeiros a Deus, achando que aquilo ia agradar a Deus e receberiam benefícios. Então falaram que Jesus foi sacrificado como um cordeiro para salvar a humanidade. Não. Jesus nunca veio com a intenção de salvar a humanidade. Nunca passou pela cabeça dele salvar. Salvar de quê? Eu preciso ser salvo de quê? Eu sou imortal, é só o corpo que morre, eu continuo vivo, vou ter tantas outras oportunidades, né? E se ele tivesse vindo salvar o mundo, nós já estaríamos vivendo num paraíso, concordam comigo? E nós não estamos. A função de Jesus aqui foi de libertação. Ele veio me libertar, não me salvar. Jesus é o grande libertador da humanidade. Me libertar de quê? Da ignorância. Ele veio trazer para mim a lei de Deus, mostrando que realmente eu sou espírito imortal. Essa foi a função do Cristo. Como governador galáctico, engenheiro astral, que montou o planeta Terra a pedido de Deus, nosso Criador, né? Jesus já estava aqui antes que o planeta se formasse, ele já estava aqui trabalhando na formação do planeta. Foi delegado a ele cerca de 30 bilhões de almas para ele tomar conta, né? Então ele se colocou à disposição de encarnar. Ele não reencarnou. Tá? Jesus encarnou uma única vez aqui, nesse planeta. E reencarna quem vem sucessivas vezes. Ele encarnou, veio só uma. Ele encarnou para me mostrar que é possível vencer tudo, passando por todas as mazelas do mundo. Né? Ele amou indistintamente, curou, trouxe o evangelho, mostrou o caminho. Quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quem quiser ir ao Pai, vem através de mim, ele não está pedindo para que a gente fique glorificando-o.
Ele não está pedindo para que a gente fique bajulando. Ele está pedindo para que eu faça o que ele fez. Se alguém quer ir ao Pai, venha através de mim. Faça o que eu fiz. Se te bater na face, vire a outra. Se pedir para te andar 10 passos, ande mais 10. Se te pedir a capa, dê também a túnica. Humildade. Reconhecimento. Entendendo que o meu irmão, por mais agressivo que ele seja, ele ainda é um ser em evolução como eu. Só que ele está um pouco mais atrasado. Ele ainda vai crescer, ele ainda vai entender. Um dia ele vai ser um Deus também. Deus com D minúsculo, tá? Porque Deus maiúsculo é só o Criador. Ele ainda vai ser um deusinho. Então eu entendo. Jesus amou aquele que estava chicoteando, que colocou-lhe a coroa de espinhos, que cuspiu nele, que bateu os pregos na mão dele. Ele amou. Tanto que no último momento ele ainda fala: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Hora nenhuma Jesus pediu justiça por ele. Poxa, vocês estão me batendo, que mal eu fiz. Eu não mereço isso. Que covardia. Por que vocês estão fazendo isso comigo? Ele nunca. Ele em silêncio. E cada chibatada que arrancava-lhe o couro, ele olhava para o seu algoz e amava. Amou aqueles que estavam. Olha a situação de um ser desse. Aí muita gente ainda vindo do berço católico fala assim: ah, mas ele era Deus. Não. Jesus, a divindade de Jesus é a mesma minha. É a mesma de vocês. A divindade dele é ser criatura de Deus. Filho de Deus. A diferença entre eu e ele chama-se evolução. Tempo. Ele é um ser trilhões de anos criado a mais do que eu. Eu fui criado mais recentemente. E eu ainda estou trilhando todo um caminho evolutivo que ele já trilhou em outros orbes que já nem existe mais. De tão antigo já se desfez no universo. Ele atingiu o ponto de evolução para se tornar Cristo, governador planetário. Então ele veio para me dar exemplo. É assim que se faz. É assim que se faz. Mas na primeira pisadinha no calo que a gente toma, a gente esquece que a gente é cristão. A gente cresce que tenta seguir o Cristo. E já quer revidar. E já quer vingar. Não é? Qualquer um que passa a minha perna, eu já quero meter-lhe a mão na cara. Isso se eu não estiver armado, né? Por quê? Evolução. Por isso Jesus veio. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Na verdade, vida eterna, eterno só Deus o é, né? Eterno é aquele que nunca teve início e nunca terá fim. Nós somos, na verdade, imortais. Nós tivemos um início, mas nunca teremos fim. Então nós somos imortais. Então todo aquele que crê nele, por quê? Porque não é questão de crer em Jesus que vai me fazer ser imortal ou ser eterno, se a pessoa quiser manter assim. Não é isso. O que ele está dizendo é que aquele que crer nele vai viver uma vida física passando por todas as dificuldades e problemas com a consciência de que aquilo é temporário e que eu sou um ser imortal. Que isso tudo é passageiro. Que nada permanece. Tudo é mutável. Tudo segue um processo evolutivo. Eu estou nesse processo. Eu estou nessa onda evolutiva que uma hora joga para cima, outra hora joga para baixo, mas sempre me levando à frente. Eu faço parte desse processo. É assim que quando eu creio em Jesus, eu vou ter a vida eterna. A vida física continua, mas a visão dela é diferente. Eu vejo com amplitude. Eu não me vejo como um ser finito, eu me vejo como um ser infinito. E a vida se torna mais suave.
Porque nós passamos a aceitar mais aquilo que a vida nos traz. Nós passamos a enxergar melhor o nosso irmão, que também está num caminho. Por pior que seja a criatura, ele está num processo evolutivo. Ah, mas aquilo que ele faz eu não faço. Que ótimo, você já evoluiu mais que ele, que bom. Mas ele ainda vai evoluir. Por que uma criancinha, quando você vai brincar com uma criancinha, ela vai te dar um tapa na cara, te xinga? Você pensa em bater, matar, xingar, expulsar essa criança de perto de você? Ninguém faz isso. Porque quando a gente olha uma criancinha, por mais estúpido que seja a reação da criança, a gente entende que é uma criança que não tem noção do que está fazendo. Essa mesma visão nós temos que ter dos nossos irmãos que ainda cometem erros. São crianças no processo evolutivo ainda, que ainda não aprenderam. É difícil? É. Ninguém está falando que é fácil. A gente vai dar conta? Não sei. Eu mesmo gostaria de dar conta. Mas é assim que a gente deve agir. É assim que a gente deve ver. Vamos olhar para o próximo e ver nele um irmão em um processo evolutivo. A vida vai ficar mais fácil, vocês vão ver. Chegou mais uma pergunta. Por que temos que passar pela lei de causa e efeito? Então, essa resposta nós vamos nos ater primeiro. A lei de causa e efeito já é, como já foi dito aqui, uma lei. É uma lei natural, uma lei criada por Deus. E esta lei de causa e efeito, ela é uma lei que rege, não é? Todo o cosmos, assim como todas as leis de Deus. E nós vamos observar também que quando fala aqui da causa e efeito, nós vamos pensar, então quer dizer que o que eu fizer de bom vai me retornar. O que eu fizer de mal também vai me retornar de acordo com a misericórdia de Deus e de acordo com a vontade de Deus, que parcela os débitos. E esses débitos, eles vão chegar de forma gradativa, conforme Deus assim o entender. E nós observamos que esta lei, né, de causa e efeito, ela está ligada à lei de justiça. A lei de justiça que é de Deus. Então, quando nós refletimos sobre a lei de justiça, nós compreendemos a necessidade desse retorno, não é? Dessa lei de causa e efeito. Por quê? Não seria justo nós fazermos alguma coisa com alguém, nós prejudicarmos alguém, nós violentarmos a vida de alguém, humilharmos algum irmão e ficarmos ileso. Onde estaria a justiça de Deus? Se Deus é a justiça. E se Deus ama a cada filho, a cada criatura que Ele criou, como dizem os Espíritos, Ele acompanha devotadamente cada criatura que Ele criou. Então seria justo? Não. Por isso nós temos, né? Por isso Deus criou esta lei. E é uma lei onde Ele trabalha não só essa questão do retorno, porque Deus, a justiça de Deus, ela também é uma justiça que tem a misericórdia ao lado dela. Então, essa é a necessidade, porque todos somos iguais e filhos de Deus, de um mesmo Pai, que nos ama, que nos acolhe, que cuida de cada um de nós. Bom, a nossa amiga ali já falou que falta 5 minutos. Então nós vamos tentar responder mais uma aqui, até interessante. Água fluidificada, tem que tomar todo dia? Uai, pode, faz mal não, né? Mas não tem necessariamente que vir na casa espírita buscar não, né, gente? Eu mesmo posso fluidificar a minha água em casa, através de uma oração, né? Eu chego em casa, boto meu copo d'água, eu vou lá no filtro, onde eu costumo beber a minha água, e faço a minha oração sincera,
Faça o evangelho no lar, né? Aquela semana que aquele dia da semana que a gente tira ali 15 minutinhos para ler o evangelho e comentar sobre o que aprendeu, junto da família, pedindo aos bons amigos que purifiquem e fluidifiquem aquela água que a gente vai beber durante a semana, né? Pode-se beber todo dia. É necessário? Cada um depende, né? É um remédio que não faz mal, né? Mas pode beber sim, não tem problema não, tá bom? Gente, muito obrigado. Nós vamos parar por aqui, porque senão a menina ali já fecha a cara para nós, né? Muito obrigado a vocês. Uma boa palestra para você, minha querida. Deus abençoe. Até a próxima oportunidade. Obrigada, uma boa noite a todos. Muito obrigada. E ficamos aí com Jesus.